Suojin rico é um perdedor comum que passa o dia apanhando e babando por uma garota que ele nem consegue pegar. Até o jogo que ele ama é descontinuado e ele entra em depressão. Mas depois é revelado que ele é neto de um magnata bilionário dos games, e a garota que ele amava agora está destinada a ser sua esposa. Mas há uma reviravolta na história. Ela é sequestrada pelos inimigos de Suojin. No dormitório feminino, as garotas estão acordadas depois da hora de dormir, falando sobre fantasmas e ficando molhadas com seus sucos fantasmagóricos. Elas então discutem sobre o cemitério ao lado do dormitório, quando uma delas começa a chorar rios. De repente, as 3 garotas feias de Ohio são encontradas por uma doce de Dallas. Ela diz para dormirem, ou seriam jogadas dentro do vaso sanitário Skibidi. A garota de cabelo rosa chamada Ray senta na janela, pensando em coisas rosas e cringe. Mas nossa filósofa de Araki fala sobre lutar contra seus demônios internos. Ela vê o fantasma de uma criança aparecer depois de cheirar um pouco de crack fora de cena, e então pensa em fazer barulhos estranhos para o outro mundo, para que todos os fantasmas ouçam sua voz. O relógio bate 12, e a lua de repente fica tão vermelha quanto o enredo da minha paixão que eu roubei. De repente, a Terra se rasga para revelar uma pirâmide egípcia de Araki. Milhões de fãs da Taylor Swift nascem da Terra e seguem em direção à pirâmide para roubar o tesouro, assim como o meu tio que roubou a cereja no meu 10º aniversário. Garoto, eles cantam zero sem pensar, já que nunca pegaram uma garota na vida inteira. Wanchu, a estranha gata socável, e seu mestre, Riku Suojin, estão no topo da pirâmide, prontos para serem abordados pelos Swifts sem mente. Mas os fãs da Swift viram Kenai fanboys e correm para matar Sujin. Sujin tira suas bolinhas de gude e corre para baixo para Nai Nai, suas ex-fangirls, e por fim, vence esses idiotas sem cérebro. Ele então fica em cima de uma pilha de seus inimigos, mas os arqueiros atiram flechas para derrubá-lo. Ele tira seu ding-dong de fogo e ataca as fileiras restantes, esperando enfiar algo bom na mente dos Swifts. No meio da batalha, o enredo muda porque ninguém aguenta essas garotas brancas, e temos um flashback de Suojin sendo intimidado um ano atrás. Ele era um salva-vidas inútil, que nem sabia nadar para salvar pessoas. Os 3 idiotas vêm até ele pedindo pela malvada de cabelo rosa, porque querem a bondade rosa dela. O bufão loiro joga seu gatinho na piscina e Sujin vai atrás do gato sabendo que morrerá sem perder a virgindade. Ele afunda cada vez mais, pensando que nunca terá o Gluck Gluck 3000. Após um apagão, Sujin está fora da água e à sua frente está outro perdedor de Araki, Hanshu, que provavelmente usou a boca para fins de ris, enquanto ele estava desmaiado. Mas depois Hanshu lhe diz que Riku Ray, a garota de cabelo rosa, o salvou. Na batalha atual, ele está lutando com todas as suas forças como o único fã de Kanai contra este exército de Swifts sem cérebro. Os Gorlock, os Destruidores, também se juntaram à batalha agora, mas de repente Sujin se lembra que só Kanai e Deus podem salvá-lo desses monstros, então ele invoca cruzes que a Mãe Terra escondeu dentro dela. Ele fica no topo, pensando no passado e nas coisas que ele deve proteger junto com seu gato feio e ataca os Swifts com um ataque final. Enquanto isso, Riku está realizando suas fantasias Shota em seus sonhos ao encontrar Suojin lá. Suojin fica vermelho, enquanto fantasia de volta nela para equilibrar as coisas. A cena muda para 2 adolescentes prestes a patinar no gelo juntos em um cemitério. Suojin faz o trabalho de Jesus e faz os 2 cristãos héteros lembrarem o caminho de Deus, fazendo-os fugir. Depois de limpar sua sujeira e jogá-la fora, ele joga um jogo de Souls de Araki feito por aqueles americanos gordos. Ele senta em sua cadeira e se orgulha de ser chamado. Embora seu equipamento seja lixo, já que o mano não pega garota na vida real, ele está pegando e-girls dentro do jogo. Ele encontra Riku no jogo, mas sua eletricidade acaba, e como qualquer indiano que paga suas contas, ele sobe em um poste para roubar um pouco. Enquanto sobe, ele tenta ver se as garotas estão fazendo seus rituais para conseguir chantilly fresco, mas é pego em flagrante. No dia seguinte, aquela mordida de amor ainda dói em Suijin, e como todo homem de Ohio, ele começa a olhar para as garotas. Para nossa maior surpresa, Riku é mais uma daquelas garotas da Twitch, transmitindo seus jogos com todos os seus talentos à mostra. Pai, relaxa. Hanshu aparece do nada, lembrando que ele nunca conseguiria aquela garota de Manhattan que provavelmente tem um OnlyFans. Então é melhor ele não começar a escrever poesia para ela. Sujin rejeita tudo, tentando justificar sua posição. De volta ao dormitório, Riku o enrola com a mensagem mais clichê de tê-la salvado no jogo, dizendo que quer ser apenas amiga dele. Com mais de 20 plots dela, assim, eles jogaram online por meses. Dormiram juntos no Discord, mas não se encontraram pessoalmente, só porque o Sr. Suigin aqui é um perdedor sissi que não faz nada da vida. Ele nem pode reclamar com o pai, porque não tem um, mas o tempo todo ele apenas olha secretamente para os talentos dela. Um dia, Deus o torna seu soldado mais forte e descontinua o jogo, encerrando suas noites no Discord com sua gatinha. Por outro lado, o pai de Riku, que parece o irmão perdido daquele velho do Tekken, diz a ela que finalmente está lançando a primeira versão do jogo que ela tanto ama, para que ele possa perseguir sua filha lá também, monitorando cada uma de suas conversas estranhas. De volta ao campus, Suijin tenta se afogar porque não consegue mais fantasiar com a voz de Riku online. Hanshu tenta animá-lo, dizendo que ela eventualmente lhe emprestará seu plot se ele apenas a abordar, mas ele ainda não sabe o que fazer. Ele tem medo que ela o largue, assim como o 35º namorado da Taylor Swift,
E escreva uma música sobre isso. À noite, Riku está pronta para suas transmissões na Twitch. Ela tem sua roupa para os simps ganharem aquele dinheiro. Ela entra no jogo imaginando se Suojin apareceria no jogo. Suojin corre para seu lugar favorito e rouba a eletricidade mais uma vez para jogar seu jogo, esperançoso em edging com a voz dela uma última vez. No jogo, os dois pombinhos finalmente se encontram. Riku está toda animada para passar seus últimos dias juntos, mas Suojin percebe que é apenas um amigo para ela. Naquele momento, ele está apenas feliz por estar com ela. Depois de um tempo, eles se sentam juntos, onde Riku expressa seu desejo de encontrar algo chamado Flor da Canção Noturna. Suojin pega uma poção de Riku e concorda em ir com ela para a última aventura deles. Empolgada, ela cai em cima de seu pequeno simp. Suojin se sente feliz, mas sabe que as coisas definitivamente vão piorar depois. De volta ao mundo real, a empresa de tecnologia Godgrave finalmente anuncia seu novo jogo, Grave Buster. Falar em fazer um jogo retardado sobre coveiros. No entanto, as mecânicas do jogo são inspiradas em verdadeiras Gold Diggers. Você tem que ganhar dinheiro e ficar tão forte quanto Joe Biden. Essa empresa é louca por dar um console grátis com o jogo, de verdade. O PS5 de Araque dele certamente faria sucesso, mas tudo se deve às pessoas chupando o Sr. Yuki, já que as coisas não teriam sido tão boas sem ele. De volta ao dormitório, Suojin está edging com a voz de Riku, deitado de bruços na cama e lembrando dos bons velhos tempos. Os dias passam e o jogo é finalmente descontinuado no dia amaldiçoado, enquanto Suojin é como um perdedor sem esperança que nunca mais poderá edging com a voz de Riku. Dentro do jogo, é anunciado que os jogadores podem levar seus itens anteriores para o novo jogo. Enquanto todos se despedem deste jogo, o Sr. Riku está estabelecendo os direitos finais do jogo antes que tudo passe para o próximo. Nesse momento, uma malvada de cabelo vermelho faz uma aparição na sede do jogo. Vamos torcer para que ela nos dê algum fanservice. De volta ao campus, Suijin está fugindo com garrafas de leite que ele pegou depois de prometer um futuro com muitas mulheres feias, mas sua bicicleta tropeça e ele cai morro abaixo. Dentro do jogo, sua gatinha do Discord está esperando por ele, mas Suojin está na sarjeta por enquanto. Sabendo o perdedor que Suojin é, ela se aventura sozinha em um campo completamente novo com flores que brilham como aquelas plot covers. Deus, isso me lembra Boku no Pico. A malvada de cabelo vermelho tenta atrair Suojin com suas cerejas, mas então saca as armas pesadas para silenciá-lo de uma vez por todas. De volta ao jogo, Riku está colhendo aquelas flores para sua nova coleção Futinari, mas sua alegria é interrompida quando a cidade é atacada por um polvo no meio da celebração. Por outro lado, a ruiva está prestes a fazer o velho gozar, perguntando repetidamente como abrir uma tumba. No entanto, o velho não goza, então ela arrebenta a cabeça dele. Legal. Suojin também chega ao seu computador depois de correr uma maratona como Joe Biden e entra no jogo. Tudo o que ele vê ao seu redor é carnificina e corpos de jogadores mortos. Enquanto isso, Riku está lutando contra aquele grande monstro de carruagem, tentando garantir que ela seja a única mulher com um grande plot por perto. No entanto, seus poderes não eram fortes o suficiente para vencê-lo, e suas roupas são roubadas pelo povo. Suijin finalmente chega ao lado dela, mas é tarde demais. Ela está triste por não ter encontrado a Flor da Canção Noturna que tanto procurou. Riku começa a agradecê-lo por toda a ajuda que ele deu. Isso o faz chorar, assim como eu choro sempre que alguém toca Taylor Swift perto de mim. Suas lágrimas caem na flor que Riku está segurando e a flor finalmente desabrocha na flor noturna que ela sempre quis ver. Antes que pudessem ter um momento feliz, o povo escolhe Riku como seu próximo alvo para enfiar seus tentáculos dentro dela. O relógio finalmente bate 12 e o jogo é finalmente descontinuado. As coisas não poderiam ter sido mais traumatizantes para Suojin. Na manhã seguinte, a inimaginável Riku começa a acariciar Wanchoi e oferece seus agradecimentos a Suojin. Mas sendo o perdedor que ele não quer agradecer, pois testemunhou o clímax final do plot na noite passada no jogo. Nesse momento, Riku propõe a ele que jogue o novo jogo com ela, para que ele possa se redimir de uma vez por todas e salvá-la lá. No dia seguinte, as coisas tomam um rumo estranho, pois o pai de Riku é encontrado morto após aquela séria sessão de palmas com a ruiva. No campus, Suijin corre como uma raposa em direção a Riku, depois de descobrir que o pai dela foi vítima de sérias preliminares na sede de sua empresa. Ele chega à sala de Riku, mas a amiga dela diz que ela foi fazer a papelada e também comparecer ao funeral, já que o pai dela realmente a amava e nunca foi comprar leite como meu pai. No funeral, é dito que ela estará agora sob a dívida de seu pai. Mais tarde nos discursos, um cara que parece uma cópia de Trigun fala sobre coisas como continuar seu legado, enquanto a ruiva está por perto para dar ao corpo morto do Sr. Riku uma última sessão. Enquanto Suojin assiste às notícias, ele percebe que já viu o Sr. Riku em algum lugar no passado, mas não consegue identificar onde. No dia seguinte, Riku chama Suojin para um bate-papo pessoal ou talvez para um Gluck Gluck 3000. Para a surpresa de Suojin, ela traz uma caixa de console para o novo jogo que o pai dela fez. Há uma carta onde o Sr. Riku alocou este console especificamente para o nome de Suigin. Ele toca o console sem consentimento e ele registra suas impressões digitais e oculares. Riku ainda lhe diz que seu pai verdadeiro foi comprar leite, mas nunca mais voltou. É por isso que o Sr. Riku a adotou. Enquanto o novo jogo carrega no console de Suijin, Riku é chamada pra fora por uns caras barulhentos do Texas. O jogo finalmente carrega e Suojin tem um saldo total de 1 bilhão de ienes carregando em sua tela.
De repente, uma mensagem de voz começa a tocar, onde o Sr. Riku diz a Suojin que ele é seu avô e pai adotivo de Riku. Na sede da empresa, aquele cara que parece o Trigun e a Ruiva conversam sobre como o Sr. Riku não deixou uma única informação para abrir a tumba. Eles se encontram com um novo culto no final do túnel, com um cara, tigre sombrio, fazendo um cosplay de cavaleiro irado, sentado na estalagem. De volta à casa de Suijin, a mensagem de voz ainda lhe diz que o Sr. Riku deixou toda a sua fortuna para ele, para que ele e Riku pudessem realizar todas as suas fantasias de preliminares com esse dinheiro e se casar depois. É dito a ele que os pais dela foram mortos quando ela era criança, e ele a acolheu para protegê-la. As coisas finalmente esquentam quando os dois caras barulhentos começam a incomodar Riku para que ela revele a dívida que o Sr. Riku deixou. Suojin vê isso e instantaneamente corre para protegê-la. Após as ameaças insignificantes de Suojin aos caras do Texas, um sósia de Arnold começa a espancar Suojin, mas Riku finalmente concorda em ir com eles e realizar suas fantasias até que a dívida seja paga. Suojin promete pagar a dívida de Riku de 500 milhões de ienes e corre para seu console, apenas para descobrir como seu cérebro insignificante não conseguia diferenciar entre dinheiro real e dinheiro do jogo. Ele não pode pagar a dívida com dinheiro do jogo. Ele começa a chorar como um perdedor feio mais uma vez, completamente quebrado e indefeso. Riku começa a gritar de fora, agradecendo-o antes de ser levada para o Texas para uma sessão de palmas. Acho que Taylor Swift está fazendo um show no Texas. As coisas se acalmam no carro por um momento, mas esquentam novamente com Suojin quebrando todas as leis da física como um filme indiano. E ele segue o carro a 100 km por hora em sua bicicleta. Ele alcança o carro, mas as pessoas do Texas também não são burras. Ele aplica o freio, deixando Suojin ir em frente, perder o equilíbrio e provavelmente cair para sua morte. Finalmente, a armadura de enredo para salvar Riku entra em ação e os dois caras são espancados por um loiro chamado Silic. Enquanto Suijin se aproxima do carro, Riku está nos braços de Silicone, enquanto ele o desafia a aparecer em Grave Busters para salvá-la. Essa mensagem foi transmitida a ele por alguém chamado Temujin. De volta ao dormitório, 1 milhão de coisas passam pela cabeça de Suojin sobre o que é o jogo, o que aconteceu com Riku e, finalmente, o que seu lamentável eu deve fazer contra esses caras. Nesse momento, algo estranho acontece. O console brilha intensamente, e uma mulher volumosa, saída das minhas fantasias, aparece para Suojin na posição mais arriscada. Ela chama Suojin de seu mestre, e ambos se teleportam para dentro do jogo Grave Busters no estágio 34. Eles estão novamente em outro local de Araki, desta vez uma versão falsa do Egito. Suijin olha ao redor e descobre que sua serva, Twin Star, está inconsciente, e ele pensa em tudo o que eu gostaria de fazer então. Ela muda de forma, e seus talentos se transformam em 2 gatos fofos. Enquanto isso, neste mesmo palco, um grupo estranho de indivíduos está esperando o roubo de túmulos começar. Do lado de Suojin, sua serva está desmaiada, e ele não pode mais tocá-la. De repente, uma pirâmide negra aparece, fazendo todos cagarem nas calças. Um flashback sobre uma deusa antiga entra em cena que deu sua vida para criar outras vidas e foi sepultada em uma tumba imperial. Ela deixou para trás um grande poder e foi assim que o universo foi criado, de acordo com a história deste mundo. Ao lado de Sugin, o estranho monstro de areia escurece o céu e os servos gato de Sugin aparecem no console. A pirâmide negra me lembra os Cotton Pickers dos 1800 segundos, pois testará Suijin se ele é digno de se tornar um guarda de tumba. Ele é designado para afastar invasores com sua vida e proteger o palco. Como dito pelo cara da Illuminati do Triângulo Preto, Suojin nem o ouve e vai embora, assim como meu pai fez quando pedi para trazer leite. O Triângulo Preto lembra que ele terá que ficar se precisar salvar sua futura esposa Rico. De repente, um tiro vem do nada e quase atinge o cara negro. São os 3 psicopatas que estão tentando roubar o Grey. Acontece que eles estão trabalhando juntos para destruir Suojin, assim como as garotas que destruíram minha fé e amor. Suojin e a Pirâmide Negra estão todos preparados para lutar contra os saqueadores de tumbas. A pirâmide dispara um raio verde de seu topo para invocar minhas fantasias mais uma vez. Eu amo este jogo por muitas razões, e mulheres com grandes talentos são uma delas. Shasha, uma mulher gato com grandes talentos e roupas mínimas, é invocada desta vez. Ela fica feliz em ver Suojin aparecer e beija o cara diretamente. Durante tudo isso, ele se lembra de seu avô porque o selo em suas memórias finalmente é quebrado. Acontece que seu avô morto, que foi definitivamente morto naquela sessão de palmas, agora finalmente aparece desta pirâmide negra. Riku, que está presa em uma prisão, finalmente acorda apenas para ser encontrada por outra Loli, que a manda trocar de roupa para purificação. Yuki finalmente tem sua própria entrada bombástica com explosões por toda parte. Nesse momento, as 2 mulheres começam a atacar os guardiões da tumba. A senhorita Loli tem que parar, pois sua bateria está fraca depois de gastar tudo com os Lolikins. As formigas de Phoebe voam em direção à pirâmide para o ataque final. Yuki diz a Suijin que ele é o último dado salvo do jogo, enquanto eles correm para a pirâmide para se esconder. A engenhoca feita por Yuki é uma fortaleza de última geração, e nem os vocais ruins da Taylor Swift conseguem criar uma rachadura nela. O ataque da baixinha finalmente quebra a pirâmide, mas seu inimigo supremo surge do chão. Na Fortaleza da Cruz, a cena finalmente chega pela qual meu PP, quero dizer, eu estava esperando, Riku-Rei em armadura de enredo. O ataque ao robô finalmente começa com força total. O robô está sendo surrado por todos os lados, mas então é hora de Suojin e o grupo revidarem.
o Kanaibot 34 saca algo grande. Enquanto isso, na retaguarda, Yuki está tagarelando sobre a batalha que dura um milênio entre os saqueadores de tumbas e o guardião. O tiro é disparado e parece que eles destroem seus inimigos, apenas para o tiro ricochetear de volta neles. Quase erra o robô, enquanto o atirador russo está bravo porque fez xixi nas calças com aquele ataque. Phoebe usa outra carta forte contra Sojin e hipnotiza Shasta. Ela joga ases no céu para serem atacados um por um, fazendo com que sua munição seja reduzida a nada. Suijin tenta detê-la, mas é tarde demais. A Fortaleza Kanai finalmente foi invadida pelos Swifties. Dentro do robô, os dados salvos de Yuki também foram danificados, fazendo-o desaparecer para o inferno da vida após a morte por fazer um jogo tão merda. Ele diz a Sojin para proteger a tumba, pois ele é o último dos guardiões agora. Ele chora como um perdedor mais uma vez, e seu cachecol de Eren Esmikasa começa a brilhar pela primeira vez. A armadura de enredo finalmente entra em ação e Sojin tem uma atualização inesperada. Ele usa o cérebro e nocauteia a baixinha de volta para seus tarados favoritos, e manda a beleza de grandes seios de volta para seus assinantes favoritos. O atirador russo com manchas de xixi nas calças tenta espancar Sojin apenas para fazer xixi nas calças uma última vez antes de ser nerfado. Mais tarde, Shasta agradece a Sojin por aparecer e salvar a tumba. Ela o abraça em agradecimento, o que pode ter lhe dado algum clímax. Nesse momento, outra beleza com grande talento aparece, meu Deus. Este anime vai quebrar minha sequência de edging. Ela atira em Suijin no peito, cantando que ela é a guardiã final da tumba. Na rodada 35, a equipe Rocket de antes aparece com outro tarado, que se parece e age exatamente como eu. Sojin finalmente acorda no mundo real, com sua ferida de bala finalmente cicatrizando. Ele recebe um telefonema de Temujin, dizendo que o estará esperando em Gravebuster. Ele recebe uma foto de Riku, na pose mais ousada de todas. Os 4 antagonistas na rodada 35 estão esperando uma chance de fazer a grande jogada, mas a sorte deles é igual à da equipe Rocket. Este anime realmente é uma cópia de todos os animes já feitos. Eles começam a falar sobre seus sonhos e como o dinheiro é tudo neste mundo. De repente, uma sirene vermelha os alerta. Na biblioteca da escola, Suijin está lendo mais sobre o jogo quando Hanchu e uma garota americana aparecem. A garota gorda, que parece só comer Big Macs, é uma grande gamer também. No jogo, os 3 novos aventureiros são atraídos pela Phoebe com seu poder. Eles concordam em ajudar Phoebe e Farin contra os monstros que ela mencionou. Enquanto isso, Suijin pesquisa sobre o jogo e descobre que alguém chamado Dark Tiger é o atual governante. Seu modo de obter poder é igual ao dos capitalistas: roubar e conquistar. A garota com cara de Snorlax diz que Temujin é problema, fará de tudo para ter o que quer. Sujin se assusta pensando se ele não vai comer a Riku quando ninguém estiver olhando. No jogo, Temujin diz a Riku para se sentir em casa. E se não o fizer, bem, ele pode cutucar as coisas dela antes que ela se entregue. Do lado de Phoebe e Farin, elas estão fazendo os novos aventureiros perderem a cabeça, mencionando as coisas mais absurdas. Quer dizer, quem não gostaria de ver uma mulher gostosa toda gosmenta? O que os faz correr para a mina é o fato de Phoebe ter deixado 3 milhões de ienes lá só para pegar essas garotas sem cérebro. Eles são finalmente encurralados pelo atirador russo e percebem que foram pegos como animais de estimação nos velhos tempos. O novato se apresenta como o Rusiburo Dourado, também conhecido como o Lobo Selvagem. No dormitório das garotas, Sojin é informado que Riku não voltou há dias, e ele promete ser seu cavaleiro de armadura brilhante e trazê-la de volta. No lobby do jogo, os 4 idiotas se alegram após sua última façanha de atacar os amantes de Big Mac e roubar 1 milhão de ienes, para que possam finalmente ir ao show da Taylor com ingressos na primeira fila. Embora Phoebe diga a ele para parar de gritar sobre isso ou eles serão assaltados, Yu olha para um escocês todo espancado e vai em sua direção. Temujin, por outro lado, fez um novo console para Riku Rei. Mais tarde, os 4 idiotas prendem mais novatos aqui e ali. Embora eles ofereçam o dinheiro, ele não concorda e empurra suas ideias capitalistas para os novos garotos que podem chorar até se esgotar a qualquer momento. De repente, a jaula é aberta por uma bala e os cativos fogem. Acontece que é a mesma mulher que atirou em Sojin antes que ele fosse desconectado. Ela realmente parece a terceira esposa daquele cara do jogo de Monopólio. Quase instantaneamente, o esquadrão inteiro começa a atacá-la e ela fica sem ter para onde ir, completamente cercada para alguns aplausos. Ela parece completamente indefesa, como se tivesse cavado a própria cova, mas ela larga a arma e prende todo o esquadrão de idiotas dentro dela. Ela se aproxima de Peach Preacher, ordenando que ele entregue tudo, exceto seu plot. Ele chora como um bebê, oferecendo-lhe todos os itens raros e importantes que tem antes de fingir tudo, e atacá-la com sua espada capitalista que rouba dinheiro. Sua equipe viu essa jogada ruim vindo desse idiota, mas aqui está o detalhe. Só rouba de jogadores com finanças menores. Ele é enterrado sob o peso da pilha de dinheiro e pêssegos dela. Phoebe pergunta o nome da mulher, ao que ela apenas diz que é a colecionadora, que mata ladrões de túmulos por diversão. Peach Preacher também é morto, restando apenas seu plot de aparência suja, e todo o resto é levado. De volta ao dormitório, Sojin e Twin Star estão prontos para partir em busca de caçadores de túmulos do quarto de Riku Rei. Aposto que Sojin cheirou seu plot de Riku para lembrar o cheiro dela. A colecionadora foge com Precious atrás dela, porque ela é a maior inimiga deles agora, ou então eles vão chorar depois.
Hora de outra história agora. Temos outra vilã ruiva e um garoto saído de Beyblade. O garoto Beyblade é visto prometendo a ela que eles deixarão esta cidade depois de ganhar algum dinheiro neste jogo. O cara realmente pensa que eles vivem na China, onde jogar faria ele ficar rico. Mais tarde, Riku Ray está usando uma armadura de plot bem suspeita. Ela é levada a alguns velhos peludos que lhe dão um novo console. Ela é finalmente bem-vinda à festa de Temujin, os Totens. No estágio 10 do jogo, o portão de batalha gêmeo, pessoas se reuniram aqui de todo o lobby. Taekchi é rejeitado e não pode pagar para entrar na arena agora. Então ele faz o que toda pessoa sã faria. Vira comunista e escala paredes. Suojin aparece com seu servo no alto do céu, perguntando a Taekchi sobre Leolong, o casamenteiro. Eles finalmente assistiram ao torneio do alto sem pagar um único centavo. Twinstar diz a Suojin que nos dirigíveis está Leolong, aquele pato feio com um monóculo estranho. Ele anuncia a partida final de Mammoth Viking contra o atirador russo, Yuru. A partida começa com Phoebe e os humildes, todos entediados e cansados dos tiros longos que não fazem nada. A batalha começa entre os dois magos de gelo de Clash Royale. Um é como um verdadeiro mago, enquanto o outro ataca como um bárbaro sem mente. O viking congelado rompe todos os feitiços de gelo da U e encurrala o atirador russo. O cara vai se dar mal se não pensar direito, mas finalmente ele atrai o velho para sua armadilha. Ele pega todos os pedaços de gelo estilhaçados e envolve o viking congelado neles, finalmente congelando o cara até a morte. Taekchi, por outro lado, é perguntado quem vai vencer, ao que ele diz que seu eu insignificante vencerá contra os brutos que comem essas crianças no café da manhã. Suojin cai sobre Yu, eliminando o cara que quase venceu a final. Do outro lado, o pequeno e insignificante Taekchi, que mal chega ao meu joelho, desafia o cara mamute que tem a altura de 7 Taekchis. Taekchi lembra seu passado e quer ganhar este prêmio em dinheiro para sua irmã, Maken. Seu item, o Diário do Paladino, o ajuda a ficar mais forte sem lutar. Que livro patético. Aposto que os campistas de Fortnite adorariam. Ele tira uma foto da irmã e aguarda, mas sei que ele definitivamente os usa quando ela não está por perto. Ela abre o livro dele e encontra tantas fotos que até Joe Goldberg sentiria vergonha. Mas um dia fatídico, as coisas pioram quando ela é hospitalizada. Nick não pode fazer muito, e Taekchi também não, porque eles não podem pagar um hospital caro. É por isso que ele está determinado a vencer pela irmã e a realizar suas fantasias por mais tempo. Ele libera seus poderes apenas para ser nocauteado com um único golpe. Acontece que suas memórias desaparecem para lhe conceder poder. No entanto, Taekchi, sendo um perdedor, não cede e usa seu martelo para derrubar o viking. Mas antes que ele faça algo surpreendente, Suigen puxa sua capa. Este garoto Superman é transformado em pó com tanta força. Finalmente, Twinstar age como uma distração porque o viking é tão pervertido quanto vocês. A mente dele está toda voltada para o plot dela. Enquanto isso, Suojin mostra a Taekchi que o que ele tem feito é apenas ruim para ele. Todas as suas memórias com as irmãs desapareceriam do diário e ele não conseguiria chegar lá, se perdesse o conteúdo daquele livro. Depois de uma conversa com Suojin, Taekchi também não quer isso. Então agora, a batalha muda de Taekchi contra o Viking, para Suojin contra o Viking. As coisas estão realmente esquentando pela primeira vez. Leolong anuncia de suas estatísticas que Suojin é apenas um iniciante e não pode fazer nada de útil. Isso enfurece o Viking, e ele avança para vencê-lo. Ele inicia sua sequência de ataques contra Suojin, vindo um após o outro, mas Suojin desvia de todos sem saber o que fazer. Pelo menos não é tudo falso como na WWE. Suojin é finalmente pego em seu ataque de gelo, assim como meus olhos ficaram presos nos talentos de Riku Ray. De repente, Twinstar invade para salvar seu mestre. Taekchi vê sua irmã no rosto de Twinstar, Rose fantasiando demais sua irmã. Ela finalmente se junta à batalha, e o Viking está totalmente pronto para lutar contra ela. Ela está pronta para liberar sua verdadeira beleza sobre ele. Vamos lá, podemos ter uma revelação de plot, mas as coisas são um pouco anticlimáticas, e Twinstar assume sua forma original de gato duplo. O Viking, sem ironia, também adora essa forma de Twinstar. Taekchi invade para salvar os gatos desse Viking esquisito. Taekchi se junta à batalha soando todo altivo e poderoso, como se fosse o cavaleiro entre os cavaleiros. Paul fala em proteger mulheres, mas tira fotos vergonhosas das mulheres que protege. Ele se lembra da irmã e de protegê-la neste instante. Ele finalmente acaba soando como um herói, mas isso não impede o Viking Escória de atacá-lo e ele descarrega no garoto. Twinstar recupera sua forma feminina e agradece a Taekchi. Leolong anuncia que Twinstar é uma besta de túmulo humanoide e de alto nível, sob o controle de um iniciante total. As coisas definitivamente parecem suspeitas para os espectadores. Twinstar voa para cima e libera sua nova forma. Ela se transforma em um dragão, especificamente a besta de túmulo classe S, o dragão de jade de 2 cabeças. Se me perguntarem, eu ainda a pegaria nesta forma. O dragão agora começa a atacar o Viking, e em um instante o ataque o cobre com um covil de jade. Até aquela garganta de dragão vale a pena tentar se você estiver desesperado o suficiente. O Viking agora está derrotado, pois nada resta de seu corpo após aquele simples ataque de Twinstar. A partida finalmente termina. Suojin e Taekchi são os vencedores óbvios. Taekchi acena para Suojin e volta para sua irmã. Enquanto isso, Twinstar liga para Suojin de seu console. Ela perdeu toda a sua energia. É por isso que ela não tem plot.
Ela diz a Suojin que o prêmio em dinheiro que ele deu a Taixi agora era dinheiro real, o que obviamente parte seu coração, porque não é todo dia que se ganha 10 milhões de ienes assim. Então, o que ele faz aqui? Chorar e ficar desanimado como um perdedor. Leolong e seu co-apresentador discutem sobre Suojin e se ele está em conluio com a colecionadora. Para eles, é apenas uma questão de tempo antes que as coisas piorem, ou para o bem maior. Suojin parte em seu portal para um lugar desconhecido. Suojin agora se aventurou em um lugar cheio de fumaça. Ele é encontrado por dois esquisitos novamente. Um nem responde. O cara provavelmente tem um complexo de Deus, enquanto o outro, chamado Shaw, é muito pegajoso. Shaw quer que todos se tornem aliados, pois seria melhor para eles. Este esquisito de aparência suspeita poderia traí-los. Eu já não gosto desse quatro olhos. Não é de admirar que o de cabelo roxo queira ficar longe. Uma luz pisca e eles encontram uma garota que não pareceria muito diferente se suas roupas não estivessem lá. Ela se chama Rin, mas pra mim, ela é uma cópia barata da Senpai Coelhinha. Ela leva os três caras com ela para as montanhas isoladas, provavelmente para uma sessão de Gluck Gluck múltipla, ou para ensiná-los os caminhos das montanhas e túmulos. O lugar costumava ter tesouros, mas tudo foi roubado por ladrões de túmulos. Agora está infestado apenas por macacos de túnel. A primeira batalha começa para os aprendizes. Os macacos seguem o grupo, todos eles têm uma arma chamada Item Buster. Todos têm um único, exceto Suojin, que não quer revelar o que esconde sob suas roupas. Eles começam a atacar, mas sem sucesso, precisam derrotar primeiro o ancião de 3 olhos que está no topo da montanha. O de cabelo roxo pula do lado dele e soca o ancião com seu item Buster. No final ele domina o velho e o espanca sem piedade. Shaw se lembra de ter visto aquele ataque em algum lugar antes, mas não consegue se lembrar onde. Os macacos atacam novamente os 4, mas desta vez é inútil. Ver Rin atacar os macacos deixa Shaw duro, então ele corre em direção a ela com seus anéis fora de controle. A batalha finalmente termina, e Shaw quer ser ainda mais mandado por Rin. Mas aqui está a reviravolta. Eles têm que lutar contra Rin para terminar a rodada preliminar e avançar para a nova fase. Shaw definitivamente chegaria lá, ao ouvir isso. Ela reconhece Titan por invocar seu familiar durante o ataque dela a eles. E o mesmo vale para Suojin por desviar das adagas jogadas nele. Quanto a Shaw, é melhor nem discutir. O cara estava tão fixado na beleza de Rin que levou uma adaga direto na cabeça. Agora, depois de tudo feito, ela quer ver o que Suojin esconde sob suas roupas. Enquanto ela pede a Suojin para mostrar seu item Buster, Titan ataca de lado, sem que ela perceba. Titan é um homem de igualdade e justiça. O cara não diferencia gêneros e atinge a todos igualmente. O confronto entre Rin e Titan finalmente começa, e ambos lutam como se fosse Frieza contra Goku de novo. Aqui, Shaw finalmente se lembra de ter visto Titan nos 3 maiores torneios de jogos de luta virtual do mundo, onde ele ganhou tudo e manteve seu título por 3 anos seguidos. Ele nem sequer entrou em um torneio por 1 ano. E agora todas as suas informações online são deletadas, assim como meu histórico de pesquisa no Hub. Um flashback mostra o passado de Titan e como ele tinha o mundo dos jogos na palma da mão, assim como aqueles coreanos que dominariam todos os jogos sem fazer nada. Então, após suas vitórias, seu pai lhe deu um presente como um acordo para jogar Gravebuster e se destacar nele. De volta ao jogo, Titan ordena que seus 2 camaradas o ajudem, ou então não irão muito longe. Shaw, seu simp médio do Discord, simplesmente não consegue lutar contra ela. Ele só consegue pensar nela enquanto se toca. Mas no final das contas, ele rouba sua determinação e Suijin também. Ele ativa seu cachecol de corvo antes de ir de cabeça para lutar contra ela. Mas nosso protagonista perdedor não consegue fazer nada, porque você precisa derrotar um inimigo primeiro para usar o cachecol. Enquanto isso, o moderador do Discord usa seu poder para se tornar um com o vento e voar, embora ele pese como uma tonelada. As coisas estão intensas entre Titan e Rin. Depois de analisá-la com seu familiar, ela tem cerca de 15% de vida restante. Shaw também avança em direção a Rin por trás, esperando um backshot, mas ela enfia uma espada direto nele. O servidor do Discord dele não vai gostar nem um pouco, eu te digo. Mesmo em seu momento de morte, ele quer aproveitar o plot dela antes de ser desconectado permanentemente. Depois de entender as coisas, Suojin diz a Titan que Rin é invencível, e eles são como crianças contra John Cena. Titan a ataca porque em seus olhos ele é o único invencível, mas as coisas pioram, e a espada agora está em sua garganta. Suijin, por outro lado, voa por aí e encontra Farin, que estava controlando aquela beleza das sombras. Ver seu plot exposto, quero dizer, suas mentiras expostas por Suojin, faz seu familiar perder a forma e virar um ursinho de goma. Titan fica enfurecido, pois isso fere seu ego, e ele esmaga o ursinho de goma com seu medo gomoso. Titan e Suojin finalmente passaram no curso de iniciante e recebem um cartão de aliado cada um pelo sistema. Cartões de aliado permitirão que formem grupos juntos e leiam os dados um do outro também. Farin está curiosa sobre a verdadeira identidade de Suojin e por que ele é tão forte, mas Titan também. Então ele não tem escolha a não ser fazer Suojin se borrar e dizer ele mesmo. Titan não para por aí. Embora a rodada tenha sido concluída, ele ainda quer jogar outra rodada de pegar ou largar com a Loli antes que ela finalmente ceda. O cara tem um motivo para matar todos neste mundo, e para isso ele começará com Suijin e Farin.
Os dois finalmente fogem deste hospício. Eles se escondem em um abrigo em algum lugar, com Sodin ileso, enquanto Farin não consegue atacar por causa do tempo de recarga de sua arma. Twinstar liga para Sodin novamente, mas suas conversas de drogada o fazem desligar o aparelho. Enquanto isso, Sodin quer se juntar a Farin e aposta que se ele derrotar Titã, eles se unirão para o futuro. Aos olhos de Farin, ele não passa de um pervertido. Eles fazem uma promessa, apenas para serem invadidos por Titã. Sojin usa sua habilidade para usar o poder de Shaw e se assimila ao vento. A batalha finalmente começa e Suijin corre para lá e para cá, brincando de esconde-esconde à vista de todos. Titan tem certeza de que não será atingido por alguma técnica de perdedor, mas Suijin tem outros planos. Ele ataca de cima, mas finge de novo. Finalmente, Suijin ataca a coxa de Titan, fingindo tudo com ilusões. Cara, ele está fingindo tudo, assim como ela fingiu o amor por mim. O complexo de protagonista de Titan entra em ação, mesmo que ele seja apenas um personagem secundário neste anime. Ele é persistente em não perder para Suijin. No passado, Titan realmente tinha alguns problemas de atitude. Mesmo depois de vencer jogos e torneios, o cara não conseguia lidar com críticas ou piadas. Ele invadia para lutar contra plebeus pelas coisas mais desnecessárias. O cara realmente não teve desenvolvimento de personagem crescendo. De repente, ele diz a Suijin que dinheiro resolve todos os problemas, e ele resolverá os dele com dinheiro nesse jogo também. De volta à sede, o grupo Precioso não parece tão precioso agora. A bobagem usual deles de possuir o jogo por 1000 anos, sendo deixados por Dark Tiger, é repetida novamente. Dark Tiger também tem uma força de 16 membros muito rica. As forças preciosas aparecem na frente de Dark Tiger. Eles estão todos preparados para conquistar Zero. Uma coisa os incomoda agora, que é o aparecimento de outro guardião de túmulo, já que eles destruíram todos eles. Eles são ordenados por Dark Tiger a matar todos que aparecerem. De volta ao confronto entre Titã e Sojin, as coisas estão esquentando ainda mais. Titã investe mais 100 milhões no seu jogo, como se o pai tivesse lhe dado mesada. Ah, espere, deixa pra lá. Ele é rico. Ele liga sua Ferrari chinesa vindo direto pra Sojin e Farin. Sojin é tão tranquilo quanto alguns de vocês na hora de estudar para provas, e ele garante a Farin que ficarão bem. Ele pega a mão dela e vira as costas para o carro. O carro de Titan definitivamente não era feito de titânio, e temos mais um episódio de destruído em segundos. Tudo isso acontece só porque o patrimônio líquido de Sojin é muito maior que o de Titan. Titan é finalmente derrotado, e os dois estão presos em uma situação bastante pegajosa. Esperemos que Sojin não fique um pouco pegajoso e bagunçado demais com Farin. Eles procuram sua base marinha e não conseguem alcançá-los, mas Farin finalmente a pega. Ao ser perguntada, ela diz a Sojin que pode coletar informações sobre outros jogadores. Por essa mesma razão, ela precisa se juntar à equipe dele e abandonar seus antigos amigos. Antes que algo seja feito, eles são atacados pela colecionadora. Farin está pronta para lutar contra ele. Mas Sojin definitivamente tem que perguntar a ela qual é o tamanho dela para fins científicos. Farin o impede porque a aura dessa vilã não é normal. Jogadores comuns com armas de túmulo divinas têm uma única aura. Essa vilã da quebrada tem 10 delas. A vilã mira sua sniper em Sojin, mas atinge Farin de propósito. A colecionadora diz a Sojin que Farin ficaria fora por 2 minutos e que ela quer um tempo sozinha com ele. Com isso, ela instantaneamente atira algo pegajoso no rosto dele. A colecionadora empurra seu plot pela garganta de Sojin, fazendo-o sentir como as pessoas fazem de vez em quando. Ela diz a ele que é sua chave principal para salvar Riku Rei. Ela o informa sobre o cativeiro de Riku, e também o avisa para ter cuidado com Temujin e o grupo Totem, e nunca acreditar em suas palavras. A colecionadora atira em um espião nos penhascos e então faz sua saída. O espião está ileso e tem seguido Sojin e Farin por aí. Farin analisa esse novo cara e descobre que ele é um dos totens. Tudo se encaixa na mente de Sojin. O cara está conectado com Temujin, então ele deve saber sobre Riku. O cara realmente quer matar Sojin, mas sua coruja caixa o impede repetidamente. Sojin finalmente alcança esse esquisito e eles têm um confronto agora. Sojin superestima seu poder, mas apenas poeira é soprada em seus olhos por esse novo cara. O cara quase é esfaqueado nas costas, mas Farin interfere e o impede de virar pão fatiado. O Senhor Mascarado desaparece novamente, Sojin a agradece por vir em seu auxílio e a acaricia na cabeça. O cara esquisito agora inicia uma série de ataques cortantes nos dois e joga Farin pra longe, antes de ser pego por Sojin. Os dois percebem que tem o número 32 escrito em seus pulsos. Sojin avança contra ele e o número muda para 33 quando ele é cortado novamente. Farin finalmente conclui que se você for cortado um certo número de vezes, você é forçado a sair do jogo. Farin também tem seu 33º golpe, e junto com Sojin, ela é forçada a desistir também. Sojin está de volta ao seu dormitório e não poderá entrar novamente por mais 24 horas. Ele recebe uma ligação de um Sansulek de cabelos brancos que provoca Sojin, dizendo que ele não é seu mais novo gatinho do Discord. Ele lhe diz que Sojin está atualmente muito fraco para proteger Riku e deve ouvir esse cara. Então ele ordena que Suijin vá para o estágio 18, onde todos os jogadores que superaram as fases anteriores se reunirão e se prepararão para ir ao estágio 0. Ele tem que ir lá e encontrar Nishikaze. Antes de lhe dizer mais alguma coisa, o Soul Lake do Sun desliga na cara dele, assim como minha ex anterior fez comigo. Sojin começa a se lembrar dos bons e velhos tempos em que ele costumava jogar o jogo original sozinho com os itens e armas mais ruins.
Mas apesar de tudo isso, ele está realmente feliz em reencontrar Wan Choi. Na manhã seguinte, Wan Choi chama Sojin para ver o que está acontecendo no campus, apenas para ver Farin aparecer. Todo perdedor no campus está babando por ela. Sojin realmente não esperava que ela aparecesse assim. Ambos se sentam na cafeteria. Ela procurou Sojin apenas por suas conexões como instrutora de curso aqui. O lado perdedor de Sojin não pode fazer muito, embora ele tenha tido sorte ultimamente em ter garotas bonitas. Sojin percebe que ele é o cara popular no jogo, mas na realidade é um mod de Discord comum, sem nenhuma habilidade de comunicação, apenas um peso no oxigênio que respiramos. Até a garçonete repreende os dois para pedirem algo, ou então ela enfiaria lagostas nas calças deles. Farin e Sojin pedem um cardápio e bem, assim como num primeiro encontro, Sojin deveria pagar pela moça, mas essa moça não é nada menos que uma Godzilla quando se trata de comer qualquer coisa em seu caminho. Ela literalmente pede tudo do cardápio, exceto a pia da cozinha. E bem, Suigin mal tinha troco para comprar algumas ações do Elon Musk. Os 3 vadios daquele dia na piscina, onde Sojin quase se afogou, aparecem. Eles o provocam por jantar num restaurante tão caro. Vendo isso, Farin rompe dizendo que ele é o líder dos caça-tumbas e tem milhões de ienes com ele. A garçonete escaneia seu console e a conta é paga com suas moedas Shinryu. Assim, na hora, Sojin leva Farin para o dormitório dela à noite. Farin pergunta sobre Hikurei, mas ele diz que não é certo contar nada a ela agora. Com isso feito, eles entram no jogo novamente, chegando ao festival no estágio 18. O festival está sendo realizado nesta cidade para se preparar para o estágio 0, o confronto final. Atualmente, Suijin se lembra de procurar por Nishikaze. A informação sobre os totens que ele esqueceu completamente de perguntar a Twin Star é contada a ele por Farin. Ele saca o seu, apenas para Twin Star aparecer em seu modo Omelufens. Twin Star começa a falar das coisas mais constrangedoras que Sojin fez a ela, dando a Farin a impressão de que ele é um sádico. Eles pedem comida em uma loja aleatória e decadente, perfeita para o pobre Sojin. De repente, ele ouve rumores de outro jogador bilionário aparecendo no jogo. Fora do café, pinguins voadores, a mais nova fonte de poluição depois do jato particular de Taylor Swift, soltam anéis de transferência para enviar todos ao estágio 0. Tudo acontece de acordo com o plano de Aizen, quero dizer, o plano do Tigre Negro para conquistar este estágio, e fazer com que todos os outros sejam destruídos pelo chefe de nível. Os guardas do estágio, que se parecem com aqueles fãs da Taylor Swift de antes, estão finalmente de volta para nos trazer boas lembranças. Sojin também encontra o Tigre Negro sentado no topo da pirâmide daquele momento. O próprio cão de colo do tigre mata todos os inimigos com um único golpe. Como todos os guardas são mortos, a terra do chefe do estágio finalmente aparece. Ele não pode ser vencido de jeito nenhum por causa de sua técnica de regeneração. Por outro lado, Nishikaze encontra Suijin usando seus poderes. Nishikaze quase senta no rosto dele, ou pelo menos foi o que imaginei que aconteceria quando ela pula de longe para encontrar seu novo mod do Discord. Ela conversa com Suijin contra o chefe Wu. Enquanto exibe o número 18 em seu olho esquerdo, ela mostra a ele algumas imagens exclusivas de Hikurei encontradas em seu OnlyFans. Sojin grita para o espelho olhando para Riku, como qualquer perdedor aleatório que você encontra nas ruas. Sojin promete a ela tudo, como todo homem num casamento faz, antes de se divorciar da esposa por uma mulher mais feia. Riku, sem realmente entender o que está acontecendo, continua com suas travessuras. Assim que percebe que tem a chance de falar com Suigin, ela vem correndo. No entanto, o reencontro unilateral deles é curto, pois Nishikaze quer testar a força de Suigin e seu item de tumba divina no campo de batalha. Seu abatido não consegue encontrar os inimigos nem o sangue para satisfazer suas demandas, então ele usa seu Bankai para atacar todos os jogadores aleatórios na água. A tara por insetos do cara está aparecendo com esses ataques aleatórios pra caramba. A legião de mosquitos é invocada e suga qualquer um até secar. Todos são transformados em uma gota de sangue pelos mosquitos até que Island encontre o One Piece. Todos que foram transformados em gota são então absorvidos por uma inclinação. Ele mostra sua decepção ao perceber que o sangue que procura não está entre esses figurantes. Ao lado de Suijin e Nishikazu, ela finalmente se convence de que Suijin é quem tem o verdadeiro poder e que ele é definitivamente o personagem principal deste anime. Sentindo algo em Suijin, Aslan entra em contato com Suigin. Ele percebe que o sangue que procurava é de Suigin e aponta sua arma para o esquisitão. Mas as coisas mudam quando ele dá a Suijin a chave para o estágio 0. Se ele entrar lá, suas memórias serão reativadas, mas primeiro ele terá que passar por um teste. O cara é mais estudante do que jogador. Islan assume sua forma final, Gorlock, o destruidor do Twitch. Uma fruta do diabo de One Piece aparece no estômago do monstro, e Suijin tem que recuperá-la para reaver suas memórias bloqueadas, conforme o plano de Rikuyuki. Nishikaze confirma que não são apenas suas memórias, mas sim suas origens que estão bloqueadas. A batalha finalmente começa com a besta desferindo um soco pesado em Suigin. Assim que a poeira baixa, uma lâmina poderosa de seu cachecol vermelho esvoaçante é invocada. Ele decepa os braços da besta e o joga por aí como minha irmãzinha. Islan cai no lago e absorve mais sangue. Ele parece uma criança pela primeira vez, mas impede o golpe final que vem em sua direção com sua habilidade de hacking de conquistador. Sojin percebe que esta lâmina não será suficiente para matá-lo, pois sua armadura é mais grossa que minha pele ouvindo as reclamações da minha namorada. Islan desenvolve mais braços, parecendo mais uma cópia barata do 4 braços do Ben 10.
Islan cresce mais com o sangue dos outros. Sojin desconfia se pode vencer este gigante. Ele aguenta alguns ataques de plasma de Islan, e então lança outro ataque que é defendido por Islan, e no final sua lâmina racha devido a esse grande revés. Suijin vê que tinha um lótus de sangue nele. Aslan diz a ele que pelos próximos 80 segundos ele o sugará, e assim que o tempo acabar, o sangue explodirá de seu corpo e ele morrerá. A lâmina finalmente quebra e uma névoa sai dela agora. Talvez seja verdade que os amigos que fizemos ao longo do caminho foram o verdadeiro prêmio e não a porcaria deste jogo. A névoa envolve completamente todo o campo. Mishikaze comenta que a principal habilidade desta espada não era cortar, mas sim outra coisa. Suijin ordena a Island que libere seu ataque supremo, o que aquele monstro obviamente faz por algum motivo. Ele parte para o ataque, mas novamente o fracasso beija suas bochechas. No entanto, o dragão é separado de uma inclinação. Os outros se juntam para dominar a besta, mas falham mais uma vez. O ataque do dragão está finalmente pronto e atinge Sojin, mas de alguma forma ser o personagem principal o impede de ser morto novamente. O ataque foi tão forte que o cara perdeu um pedaço inteiro da jaqueta com ele. Suijin finge que está perdendo a batalha, mas ele derrotou o monstro usando o poder do meu professor de química. Ele bombeou oxigênio para o corpo de Aslan, cheio de ferro e sangue, fazendo-o enferrujar. Os poderes regenerativos de Aslan se tornaram sua maior fraqueza. A essa altura, estou com o cérebro morto com a lógica. Deixe-me assistir Breaking Bad, por favor. No geral, Aslan é vítima de envenenamento por oxigênio. Suijin quer perguntar uma coisa ao seu inimigo. Por que nenhum outro jogador de alta classe, além do Tigre Negro, apareceu neste estágio antes? Ele tenta responder de forma indireta, mas Sojin entende que esses jogadores estão em algum lugar lutando entre si para determinar quem é o mais forte e estão saindo do jogo por enquanto. Todos começam a falar sobre Suojin depois de sua demonstração de proeza. Algumas garotas até tentam recrutá-lo para se juntar à equipe delas. No entanto, Suojin permanece inabalável enquanto segura a fruta do diabo em sua mão. Apenas recuperar suas memórias é o que importa para ele agora. Suojin continua e se amaldiçoa durante sua conversa com a besta moribunda. Já que qualquer um forte o suficiente poderia ter facilmente derrotado um Slan, Suojin se pergunta se foi apenas sorte ou algum outro fator que o ajudou a derrotar a besta blindada. Suojin entende que, assim como os Rizzlers do ensino médio, ele é o jogador mais odiado no jogo agora. Com isso, Suijin se apressa para o estágio 0. De repente, a organização Silverback aparece do nada, ordenando que Suijin lhes dê o núcleo, ou então eles vão agredir a todos como se fosse o bairro local em Nova York. Aslan pede a Suijin para sair e ir para o estágio 0 rapidamente, mas foi pisado. Conheço muitos que teriam pago para que isso acontecesse com eles. Os capangas começam a incomodar os outros jogadores enquanto seu líder pede a Nishikaze para se juntar ao lado deles. Os Silverbacks parecem seus apoiadores republicanos médios, seguindo as lições de Karl Marx de que se você não pode vencê-los, faça-os sair do jogo. Suijin dá uma cabeça de um slant para Farin, e sua cabeça está bastante vermelha, pois suas fantasias estão se tornando realidade apenas por estar em seus braços. Do outro lado, Sojin está finalmente irritado com esses babuínos agrupados, apenas porque jogaram sujo e fizeram um ataque surpresa primeiro, mas erraram. Sojin tenta se exibir mostrando sua riqueza. O cara tem quase 5 milhões no bolso, junto com 1 milhão de moedas Shinryu. Ele então ordena que todos os seus companheiros de equipe exibam sua riqueza, e todos tinham mais de 1 milhão de moedas. Todo esse dinheiro foi definitivamente ganho com suas políticas comunistas. E quando se trata de comparar cumprimentos, o vencedor óbvio aqui é Suijin. Nishikaze está farta desse drama e teletransporta instantaneamente sua equipe para o portal. Isso os leva à entrada do estágio 0. Nishikaze informa a Suijin que só ele pode seguir dali. Aslan pede para se juntar a ele e começa a flutuar, para a surpresa de Farin. Aslan e Suijin finalmente entram no estágio 0. Todo o espaço é de um branco angelical notável, sem nenhum ruído para perturbá-los. Eles acabam em frente a uma árvore de folhas vermelhas que está quase murcha. Aslan diz a ele para comer o núcleo deles e ele o faz. De repente, todas as suas memórias voltam. Ele se lembrou de vir com Yuki a esta árvore, com Riku Ray dentro da árvore. Yuki era o Dr. Frankenstein antes do verdadeiro Frankenstein e sempre falava sobre alguma cerimônia sempre que uma jovem Riku Ray aparecia na tela. Do outro lado, o líder babuíno foi arremessado, com seu rosto feio exposto já que sua máscara está quebrada agora. Ele é contatado por seu chefe, que pergunta quem matou o chefe do estágio. De volta ao flashback, Yuki fala como os poderes de Rei não são muito diferentes dos próprios poderes deles, e como os pais de Rei foram mortos e agora eles não podem parar a cerimônia para oferecer seus poderes à tumba. Seus poderes serão oferecidos e ela se tornará uma garota normal por uma vez, mas no processo ela perderá suas memórias e seus poderes seriam usados para proteger esta tumba, mas ela esquecerá seu passado com certeza. Riku Ray cai da árvore quase pegajosa e molhada antes de ser encontrada por um Suijin feliz que se apresenta a ela. Ouvir toda a sua bobagem a faz desmaiar mais uma vez, e agora é a vez de Sojin perder suas memórias, e seu avô fez exatamente isso. Com seu sangue antigo e poderes como guardião da tumba, Yuki invocou Aslan para proteger as memórias de Sojin e despertá-las novamente quando um momento importante chegasse. Agora, no presente, Aslan se assimila a Suijin para conceder-lhe seus poderes, e uma notificação se espalha de que Aslan foi finalmente derrotado. Os Silverbacks estão tendo suas próprias lutas internas, com o chefe não se importando com o ancião, e ele nem se importa se Sojin é um jogador bilionário.
Ele é ainda informado de que Suojin está atualmente parado no portão do estágio 0. E quanto ao líder babuíno, ele decide que todos os seus inimigos devem ser destruídos, e ele faz exatamente isso. Ele dispara um tiro de sniper de área ampla, o suficiente para dizimar todo o campo. Do nada, Suojin aparece, e para o Suojin agora nivelado, aquele ataque não é nada mais do que uma picada. Ele absorve o ataque como se não fosse nada. Ele exibe seu novo equipamento que conseguiu de um slam, chamado Armadura Sangrenta, que dá um mega impulso ao seu HP, e o torna uma soma combinada de todos os jogadores ao seu redor, tecnicamente tornando-o imortal. O cara que disparou aquele ataque descobre que seu ataque não fez nada, então ele corre para o campo de batalha, agora sabendo que seu inimigo é realmente um cara forte. Nishikaze finalmente diz a Suojin que é hora de ir e encontrar sua chefe, e também de ir e se encontrar com Riku Rei. Ele finalmente consegue falar com ela através do espelho, parece uma imitação barata de Alice através do espelho. Mas eles conversam e Suojin promete que tudo ficará normal, e depois de dias de atividade anormal, eles finalmente poderão viver juntos adequadamente, como um casal feliz na cidade mais triste de Detroit. Um cara no quarto dela, provavelmente seu massagista pessoal, interrompe seu tiro e diz a ela que ela será entregue a Suojin se ele sobreviver ao estágio 0, que será realizado em 5 dias. Suojin e Nishikaze têm um objetivo final: derrotar todos que vêm para o estágio 0. Tigre Negro e companhia estão morrendo de medo porque o poder de Suojin está muito além da compreensão deles. A guilda inteira está sendo deixada de lado. Ao lado de Suojin, Renjin Yoko, o psicopata que disparou aquele tiro enorme antes, aparece querendo lutar contra Suojin, e se ele não vier, ele simplesmente eliminará todos na área, e para isso ele até invocou aquele cara Uzaru de Dragon Ball Z. Nishikaze quer que Suigin parta para Riku, mas Suigin se lembra de seu passado e bem. Ele é o personagem principal, então alguém tem que salvar o grupo de personagens sem nome pelos quais não nos importamos. Suigin foge do portal de Nishikaze e pula na batalha. Mas esse é o seu erro, já que o ataque do babuíno poderia ter sido fatal para Suigin se o cara mascarado que apareceu antes na série não surgisse como armadura de enredo e salvasse Suigin. Nishikaze diz que ele é Kitakaze dos Totens, e é um dos 8 guardas imperiais. De repente, Kitakaze se tornou mais gentil com Suijin e o cura com magia. Ele é um dos principais curandeiros neste jogo também, falando em assumir a inútil patente de curandeiro neste jogo. O babuíno está animado para lutar contra Kitakaze e Suigin ao mesmo tempo. Kitakaze se torna o primeiro inimigo do babuíno, e eles se enfrentam. Ele desfere alguns golpes indiretos no babuíno repetidamente, mas o babuíno também não é um oponente fácil. Com seu ataque final, parece que Kitakaze está acabado, mas um mago de gelo de Clash Royale aparece e o salva. Aquele Uzaru falso de Dragon Ball Z também é contido e finalmente é derrubado pelo seu entusiasta de chá comum da China. Renjin Yoko se exibe na frente de toda a frota de totens, dizendo que ele é o mais próximo de um jogador bilionário e que ninguém pode chegar mais perto dele. Embora ele tenha tentado roubar o status do Tigre Negro uma vez, o babuíno abandona seus modos tradicionais e se torna americano. Ele saca uma metralhadora e começa a descarregar sua munição nos alvos desavisados. Até o Mago de Gelo pode ter que chamar mais reforços de Clash of Clans. As paredes de gelo cedem e as coisas parecem ruins, mas outra parede de madeira se levanta novamente. Em meio a tudo isso, quando todos estão à beira da morte, eles começam a discutir por que Renjin Yoko ainda não é um jogador bilionário. Beck revela que é preciso atingir um ponto crítico antes de se tornar um. Pode-se ganhar títulos com suas missões e diferentes status neste jogo. Kitakaze fez mais de 10 mil poções e se tornou um médico. Ainda é muito mais fácil do que um doutorado comum. E da mesma forma, todos conseguiram seus títulos com algumas travessuras aleatórias que fizeram. Desde o início, Renjin Yoko tem sido um jogador realmente sedento por tudo. Ele fez tudo ao seu alcance para alcançar a patente, eliminando jogadores de alto escalão e milionários. Então, ele tentou desafiar o Tigre Negro uma vez. Fora da Fortaleza de Madeira, os tiros param, e será assim por causa de um tempo de recarga de 3 minutos. Que pena, teria adorado ver este macaco psicótico vencer por uma vez. Ainda assim, dentro da fortaleza, eles estão tagarelando sobre o título e outras coisas. O tempo de recarga de 3 minutos acabou, e o babuíno pegou sua arma para mostrar sua herança. As balas estão mais fortes e atingindo com mais força desta vez, até Nishikaze é derrubada. E por alguma razão, os olhos de Suojin estão brilhando como os de Lelouch de Code Geass, outra cópia. Renjin Yoko para seu fogo, apenas para perceber que nenhum dos jogadores saiu do jogo. Suojin explica a todos que está usando o poder de Saturno para analisar cada detalhe de todas as pessoas presentes, e o poder específico de Saturno é fortalecer algo que espreita na escuridão. Isso lhe dá o poder de explodir sua sombra, e ir em qualquer direção de uma vez. O babuíno ainda divaga sobre lutar contra os jogadores, e como todas as suas balas são bombas que explodirão a qualquer momento. Mas Nishikaze interfere e promete a ele uma batalha com Temujin se ele apenas calar a boca por 1 minuto. O babuíno finalmente volta a si, com olhos sonhadores de que derrotar Temujin eventualmente lhe daria a patente de estrela solitária. O grupo finalmente chegou à fortaleza de Temujin em Totens, aguardando sua última expedição dentro do jogo para resgatar Riku Rei. Obrigado por assistir até aqui, meus caros homens de cultura. Não se esqueçam de nos contar sobre sua waifu favorita deste anime e se inscrevam no canal para mais conteúdo.